Hoje, a gente vai mergulhar num dos sistemas mais incríveis e, olha, super importantes do nosso corpo, o ciclo da ureia. É basicamente o nosso sistema de detox embutido. Para a gente começar, pensa comigo numa coisa. Imagina uma fábrica que não para de produzir dia e noite. Mas e se ela não tivesse como jogar o lixo fora? Em pouco tempo, a produção para, tudo fica contaminado, vira um caos. Pois é, algo bem parecido pode acontecer dentro da gente. E esse tal lixo tóxico do nosso metabolismo, principalmente das proteínas, tem nome: amônia. Em pouquinho, tudo bem, o corpo dá conta. Mas quando ela começa a se acumular, aí a coisa complica, porque ela vira um veneno direto para o nosso cérebro. É aí que a conversa fica séria de verdade. Beleza, então vamos lá. O nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro a gente entende o que é a amônia, o resíduo tóxico. Depois a gente vê a fábrica de detox, que é o ciclo da ureia. Aí a gente vai ver o que acontece quando o ciclo falha, os principais defeitos. Na sequência, a emergência clínica. E por fim, como é feito o diagnóstico e o tratamento. Então, bora começar pelo começo, pela raiz do problema. O que é essa tal de amônia, afinal, e por que ela é tão perigosa assim para o nosso corpo? Bom, o nome técnico para isso é hiperamonemia. E o que é isso? É basicamente amônia demais no sangue. Isso rola quando o nosso corpo quebra as proteínas que a gente come, ou até do nosso próprio músculo, e não consegue dar um jeito no nitrogênio que sobra. E é justamente para impedir que isso aconteça que existe o ciclo da ureia. E aqui está a solução genial que o nosso corpo inventou. Pensa no fígado como uma super fábrica de detox. A principal linha de montagem dessa fábrica é justamente o ciclo da ureia. O que ele faz? Pega essa amônia, que é tóxica pra caramba, e transforma em ureia. A ureia é super tranquila, segura e a gente elimina fácil pela urina. Agora, uma coisa muito legal é onde isso tudo acontece. Não é num lugar só, não. O ciclo começa lá dentro da mitocôndria, que é tipo a usina de força da célula do fígado. E depois ele continua no citosol, que é o líquido principal da célula. É como se fosse uma coreografia perfeita, sabe? Passando de um compartimento para o outro dentro da mesma célula. Vamos dar um zoom nessa linha de montagem. São 5 passos, e cada um tem uma enzima, que é tipo um operário especializado. Os 2 primeiros passos rolam lá na mitocôndria. A CPS1, ela dá o start e dita o ritmo de tudo. Depois vem a OTC, que dá a sequência. Aí o processo sai da mitocôndria e vai para o citosol. Lá, a AS1 e a ASL preparam tudo para o grande finale com a ARG1. E essa última é demais. Ela não só produz a ureia para a gente jogar fora, como também recicla a ornitina, que é a molécula que precisa voltar para o começo para tudo recomeçar. É um sistema super eficiente. Tá, mas e se um desses operários, uma dessas enzimas, vier com defeito? O que acontece se uma máquina dessa linha de montagem quebrar? É aí que a gente entra no universo dos distúrbios do ciclo da ureia. Aqui a gente tem um resumo dos 4 defeitos mais comuns. E o legal é que cada um deles deixa uma assinatura bioquímica, sabe? Uma pista única. Olha só, na deficiência de CPS1 e de OTC, a citulina está baixa. Mas o que diferencia as duas? O ácido orótico. Já na deficiência de AS1, a citrulina vai lá para cima, explode. E na de ASL, o que aparece é o tal do ácido arginino succínico. Essas pistas são fundamentais para o diagnóstico, porque elas praticamente gritam qual é a peça quebrada na fábrica. Agora, vamos dar um destaque para a deficiência de OTC. Por quê? Porque a herança dela é diferente. A maioria desses problemas é o que a gente chama de autossômico recessivo. Precisa de 2 cópias do gene com defeito para a doença aparecer. Mas a deficiência de OTC é ligada ao X. O nome já diz, né? O gene defeituoso fica no cromossomo X. E isso muda tudo, criando um cenário bem diferente para homens e mulheres. E aqui a gente vê bem essa diferença. Nos homens, que são XY, só tem um cromossomo X. Se esse X vier com o gene defeituoso, já era. A doença geralmente é grave e aparece logo no comecinho da vida. Já nas mulheres, que são XX, a história é outra. Elas têm 2 cromossomos X e o corpo desliga aleatoriamente um deles em cada célula. É um processo chamado de inativação do X. Isso cria tipo um mosaico. O resultado? Elas podem não ter sintoma nenhum, ter só uma coisinha leve ou até ter crises bem graves. Agora, voltando um pouco, a deficiência de ASL também tem umas paradas bem específicas. O problema não é só a amônia alta. As pessoas com essa deficiência podem ter pressão alta, problemas sérios no fígado e até uma coisa bem característica no cabelo, que fica super frágil, quebradiço. Isso tudo indica que essa enzima, ASL, deve ter outras funções importantes no corpo, não só no ciclo da ureia. Ok, agora vamos sair um pouco da bioquímica e ir para a prática, para a beira do leito.
Porque quando esse ciclo falha, o que a gente tem é uma emergência médica. E reconhecer os sinais a tempo, olha, isso pode fazer toda a diferença. Num recém-nascido, os sinais são perigosos porque eles enganam. Podem parecer muito como infecção grave, tipo sepse. O bebê nasce bem, super normal, mas aí começa a mamar e o leite tem proteína. O sistema não aguenta e a amônia sobe. O que acontece? O bebê fica irritado, vomita e muito rápido fica sonolento, letárgico, podendo evoluir para coma. E tem uma pista importante, a alcalose respiratória. É que a amônia alta mexe com o cérebro e faz o bebê respirar rápido demais. Então, quando uma crise dessas acontece, começa uma verdadeira corrida contra o relógio. O objetivo é duplo. Primeiro, descobrir qual é a peça exata do ciclo que dá com problema e, ao mesmo tempo, e talvez mais importante, baixar os níveis de amônia o mais rápido possível. E o caminho do diagnóstico segue uma lógica bem clara. Tudo parte da suspeita clínica, claro. O primeiríssimo exame, o mais urgente de todos, é medir a amônia no sangue. Deu alta? Ok. Próximo passo: analisar os aminoácidos no plasma e os ácidos orgânicos na urina. São eles que vão dar aquelas assinaturas bioquímicas que a gente viu apontando para o defeito. Para bater o martelo, vem a confirmação com um teste genético, que vai lá no DNA para achar a mutação. O tratamento se divide em dois momentos bem diferentes. Na crise, na emergência, o foco é um só: salvar a vida. Então corta-se a fonte do problema na hora, que é a proteína, e se usa tudo o que tiver para tirar a amônia do corpo. Isso inclui remédios que sequestram o nitrogênio e, nos casos mais graves, até hemodiálise. Já no longo prazo, o manejo é um desafio constante. É uma dieta com pouquíssima proteína por resto da vida, fórmulas especiais e uso contínuo de medicamentos para não ter mais crise. Então, para resumir tudo que a gente conversou, o ponto central é esse. O ciclo da ureia é tipo um guardião silencioso do nosso cérebro. A gente nem sabe que ele está lá, mas ele é vital. E quando ele falha, as consequências podem ser devastadoras e muito rápidas. Por isso, a agilidade para diagnosticar e agir é, sem dúvida, o que mais importa. E para a gente fechar, ficar uma reflexão pro futuro. Hoje, a gente consegue controlar esses distúrbios, mas a cura ainda não existe. A grande pergunta que fica no ar é: será que com os avanços que a gente está vendo, tipo em terapia gênica, a gente está chegando perto do dia em que vai ser possível consertar de vez o gene defeituoso e restaurar o ciclo da ureia para sempre? Bom, só o futuro vai dizer.